Fala minha galera, como é que tá? Tudo certo? Vamos para mais um dia. Ontem nós tivemos uma boa leitura aqui. Todos os jogos estiveram dentro da nossa leitura. E hoje nós temos mais um jogo para fazer. Uma nova leitura, mais uns jogos, né? No caso. Hoje tem. Ontem teve 6, hoje vai ter 3. Então esse é um vídeo mais curtinho, mais interessante, tá? Vamos começar primeiro falando do clássico. Flamengo e Botafogo. E depois Cuiabá e Grêmio, e depois Inter e Goiás. O Vasco e Bahia, você vê lá no meu Instagram, MoveXTips, @MoveXTips, dá uma olhada lá. Amanhã nós vamos lançar esse jogo lá no Instagram da MoveXTips, por ser um jogo muito importante para as duas equipes. E a gente vai fazer lá esse apanhado, tá ok? Primeiramente, vamos para esse jogo aqui entre Flamengo e Botafogo. Botafogo, terceiro lugar, 2 vitórias. Vitórias contra São Paulo e contra a Bahia, enquanto o Flamengo perdeu do Inter na rodada passada e ganhou do Coritiba, tá? Primeiro ponto, o Botafogo jogou pior os 2 jogos dele, dos últimos jogos. Então, na minha opinião, essa posição do Botafogo não é uma posição que justifique o Botafogo está aqui nessa posição aqui, entre quinto, primeiro, não. A equipe do Botafogo jogou pior as 2 partidas e acabou ganhando ali nos últimos 15 minutos os 2 jogos, tá? Encontrou o gol nos últimos 15 minutos, virou a partida ou então ganhou a partida. Mas é uma equipe muito organizada, é uma equipe que joga bem concisa. Um time que joga junto, um time que não deixa muitos espaços, tá? Primeiramente, principal jogador do Botafogo em si, Tiquinho Soares. Esse cara aqui não é o Tiquinho Pessoa, nosso parceirão, mas ele é o Tiquinho Soares, ele é um puta de um jogador, tá? Segura todas as bolas no ataque, tende a sustentar a marcação da zaga e por conta disso eu vejo que alguns dos zagueiros do Flamengo podem correr esse risco de tomar cartão. E daí eu vou separar 2 odds dessas 3. Não é que eu não acho, é que eu não quero nem um pouco que o Davi Luiz jogue, porque pra mim o Davi Luiz é zero qualidade, tá? Hoje o Davi Luiz aqui nesse time é um peso morto. Então eu vou separar aqui Léo Pereira, 2,50 e o nosso amigo... Quem é o nosso amigo? Quem é? Fabrício Bruno. Separar essas 2 odds do marcador do nosso querido Tiquinho Soares, tá? Léo Pereira, primeiramente, essa odd aqui, se ela tiver 5, 6, ela começa a ter valor no ao vivo, porque são jogadores que não são substituídos, a não ser que se batam, etc, claro, né? E Fabrício Bruno também, porque também é um jogador do embate, tá? Os 2 jogadores vão pro embate do zagueiro, do atacante adversário, né? E a gente não sabe qual vai ser deles que vai ter esse embate ferrenho com o Tiquinho. O que tiver, você espera chegar aqui numa odd 5, odd 6, e já tem muito valor esses 2, tá? Outro ponto. Não vejo muitos mais odds interessantes iniciais. Talvez aqui, ó. Uma amarelo pro Gatito e vitória do Botafogo para fazer aqui um cash. Por quê? Porque a Edna é a árbitra do jogo e ela dá muito cartão por cera. Então, se você fizer essa entrada aqui, você tem uma odd quase 40, que se o Botafogo fizer um gol, automaticamente essa odd do goleiro vai lá para baixo e você consegue fazer um cash. Eu vou botar R$10 aqui e se o Botafogo abrir o gol, abrir 1-0, você vai ver para quanto vai esse cash, tá? Esse é o método que a gente utiliza para trabalhar também. Mas aqui, como eu tô te falando, isso aqui é um teste, tá? Não acredito que o Botafogo vá criar tanto problema pro Flamengo. Eu acredito que hoje o Flamengo vence assim. Mas, entretanto, a gente não sabe, a gente não tem. A gente tem que se posicionar naquilo que a gente acredita que funcione. Mas esses R$10 aqui é só pra gente testar mais ou menos a questão do cash out. Se você quiser testar aí com real, etc., você consegue também, tá? Vamos lá. Ponto 1. Ponto 1, enxergando aqui as odds de finalização, eu vejo uma questão muito interessante desse jogo. Nosso querido Júnior Santos tem 2 partidas e 6 remates, uma média de 3 remates por jogo. E o Botafogo vem para jogar bola também.
Então acho que essa linha aqui do Júnior Santos, 1,83 é uma linha interessante para quem curte mercado de finalização, tá? Aqui do Flamengo eu não vi nada de valor, realmente não porque está muito amassado as odds, né? Flamengo é favorito, etc. Mas tá, Júnior Santos e acredito também em alguns escanteios do Flamengo. Então se eu pegasse e multiplicasse aqui relacionado, vamos dizer, ao primeiro tempo, Flamengo fazer mais de 2 escanteios no primeiro tempo e mais de 1,5 finalização do Júnior Santos, acredito que seja uma odd muito interessante. Vou fazer uma entrada aqui, tá? R$ 150 para fazer ali meia unidade. Enfim, só pra gente também fazer as entradas que a gente mandar aqui para poder significar que estamos fazendo, tá? Vou mostrar que estamos fazendo as entradas. Tá, cartões amarelos é a Edna, e a Edna não costuma dar muitos cartões, acredito que ela vai tentar segurar o jogo, mas ela costuma dar muito por cera e reclamação, tá? Cera, reclamação e faltas meio bruscas. Então, você visualizando aqui como é que é isso, você também pode trabalhar isso conosco. Não vejo mais entradas relacionadas a isso, tá? A esse jogo aqui, o que eu visualizava de pré-live já mostrei para vocês. Vamos agora para o próximo jogo da lista. E o próximo jogo da rodada é Cuiabá e Grêmio, tá? É um jogo entre uma equipe que acabou de subir, o Grêmio que tá com uma vitória e uma derrota, é isso? Deixa eu ver aqui rapidão. O Grêmio tá com uma vitória e uma derrota, e o Cuiabá tá com uma derrota e um empate. Temos aqui um jogo em que o Grêmio vem de uma eliminação, acabou de eliminar o ABC da Copa do Brasil, mas teve que usar muitos jogadores no jogo e vai jogar naquele climinha do Pantanal que não é fácil de jogar. Aqui você vê a equipe, qual é a equipe do Cuiabá, e aqui você vê a equipe do Grêmio. Normalmente essas equipes elas vêm assim, sem muito nhenhenhen, né? Sem muita mudança das equipes. Por quê? Porque é um jogo muito importante para os dois. O Grêmio, porque na sua lista, com certeza ali o Renato fala que o Cuiabá é uma equipe que dá para tu trazer os 3 pontos. E o Cuiabá fala também que os jogos em casa são os jogos mais importantes da temporada. Então é um jogo que tem muito valor para os dois. Arbitrado pelo Bruno Arleu de Araújo, que é um cara que dá muitos cartões, tá? Enxergo esse jogo como um jogo pegado, um jogo quente, porque tem muita necessidade aqui pelo começo das duas equipes. Automaticamente eu enxergo que isso aqui também é muito interessante. Para ambas as equipes receberem 2 ou mais cartões, 1,61 tá na minha listinha. Outro ponto o Grêmio tem tomado muitos escanteios no campeonato, tomou 9 cantos do Santos dentro de casa e tomou uma porrada de canto do Cruzeiro também, se eu não me engano foi 11 cantos, é o time que mais recebe canto no campeonato. Então vamos buscar essa necessidade dos cantos do Cuiabá, porque vai tentar iniciar com o jogo. A questão é que o Cuiabá, quando se abrir o placar, para de atacar, mas mesmo assim acho muito interessante. Esse over 3 são ali um canto a cada 25 minutos mais ou menos. Tem muito valor para se juntar com a odd de receberem 2 ou mais cartões. Então aí já dá uma odd 2,20. E vamos buscar mais o que? Nessa odd aqui mais nada, que eu já acredito que batemos um bom valor. Vamos buscar mais nada nesse ponto de vista. Fazer aquela entradinha só do que a gente faz, né? De demonstrar o que estamos fazendo, etc. Aqui, entradinha feita. Essa é a análise relacionada ao jogo. Ponto. Se o Grêmio abrir o placar, eu acredito muito nos escanteios do Cuiabá, tá? E a gente vai visualizar aqui os escanteios, se já tem, já tem. Se já tiver os escanteios, ó, esse Race 7, 3,75 me chama muito, porque eu acredito sim que o Grêmio consiga abrir esse placar, fazer um gol cedo, tá? É uma boa equipe e é uma equipe que não defende com a linha tão alta, então ela retrai muito e acaba sofrendo muito escanteio.
Então eu acredito sim que esse time do Cuiabá, saindo atrás do placar, pegar um esse 7 aqui, esse 9-8, nossa, tem valor, viu? Aqui tem valor, mas aí vai depender da leitura do jogo. Aí a leitura do jogo já é com você na hora que você estiver operando, tá? Vitória ou derrota, não vejo muito valor aqui na gente buscar uma posição. Ah, um time vai ganhar, outro não vai ganhar. A gente tem um pouco de dificuldade. E já no mercado de cartão, vou dar uma olhadinha aqui. As odds estão boas, tá? Tá uma odd muito interessante. Lucas Silva, cadê o Lucas Silva aqui? Bitelo 4.5 eu achei interessante, mas vamos ver. E aqui eu vou separar com vocês esses dois jogadores dos volantes do Grêmio, tá? Pelo Grêmio jogar bastante ofensivo, subir muito as linhas, acredito que o Lucas Silva ou o Bitelo tem uma ótima possibilidade de tomar esse cartão. Então eu vou separar aqui João Paulo Bitelo e Lucas Silva com odds interessantes. Essa odd do Lucas Silva aqui, se ela chegar a 6, ela já é uma odd interessante. E essa odd do Bitelo aqui, se chegar a 8, 9, também é uma odd interessante, tá? Visualiza esses dois cartões do parte do Cuiabá. Não conheço perfeitamente a equipe e as odds deles também estão muito baixas e para mim não interessa odds muito baixas a gente analisar isso. Vamos analisar aqui basicamente quem é o jogador que é mais perigoso do Grêmio, que é esse Cristaldo aqui, e o Luizito, né? Mas o Grêmio tem mais uma força de conjunto, não é mais um jogador que vai e carrega o time, não. É uma equipe que joga em conjunto, tem um bom trabalho de ofensivo, tá? Então a gente não consegue enxergar aqui um jogador que vai carregar a bola, fazer jogada, etc. Esse jogador na minha cabeça seria o Cristaldo, um jogador mais ofensivo, que pega mais a bola no último terço, tá? O Vina também é um cara muito interessante, mas aí a gente não tem como saber basicamente como esse time vem jogando. O que a gente tem como saber é como que os dois volantes provavelmente vão jogar, e se não jogarem, os outros dois volantes que jogarem tem uma boa possibilidade de tomar esse cartão, tá? Então agora termina a análise, vamos pro próximo jogo, o último jogo do dia. Vamos aqui para mais um jogo, o último jogo do dia. Internacional e Goiás, mais uma equipe do Sul contra uma equipe do Centro-Oeste, tá? Vamos para mais uma análise e começamos agora com Internacional e Goiás. Primeiramente, Internacional, uma vitória e um empate. Última vitória contra o Flamengo dentro de casa, mais um jogo dentro de casa do Inter contra um Goiás que enfrentou o Corinthians, se eu não me engano, na última rodada, foi isso mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui. O Goiás enfrentou na última rodada o nosso querido Corinthians. Ganhou de 3-1 e perdeu de 2-0 para o Atlético Paranaense, fora de casa. Primeiramente, que é resultados aqui, esse resultado normal, e o Corinthians também perder em casa para o Goiás, como o Corinthians está jogando, também é um resultado normal. Então aí as duas equipes fazendo campanhas normais, campanhas que se esperam deles, tá? Vencendo de forma que daqueles jogos que se esperava que eles vencessem. E primeiramente, essas odds aqui, essas odds de cartão, pois o nosso árbitro do jogo é Rodrigo José Pereira Lima e ele apitou 2 jogos no Brasileirão e deu uma média só de 15 cartões. Média não, desculpa. Deu 15 cartões nos 2 jogos, que aí dá mais ou menos 7.3 cartão por jogo, mano. Isso aí é cartão pra cacete. Então, é um cara que tem dado muito cartão, é um cara que tá começando agora, ou seja, tá soltando muito a mão pra segurar o jogo, pra não perder o jogo nunca. E eu vou separar 2 análises, segundo essa formação aqui. Time do Inter muito ofensivo, mas a equipe do nosso querido Goiás é uma equipe também perigosa no contra-ataque. Automaticamente você pode ter ali uma jogada de contra-ataque que a equipe do Inter precisa matar o jogo, tá? E nessa matada de jogo, eu acredito muito nessas odds aqui, caso essa leitura aconteça. Esse cara aqui, Julian Palacios, é muito bom de bola.
Esse moleque é muito bom. Ele joga meio aqui pelo centro, pela direita. E quem joga por aqui pelo centro e pela esquerda é o nosso querido Baralhas, com o nosso querido Mercado e o Tauan Lara. Então eu vou separar essas três odds. Tauan Lara, Mercado e Baralhas. Enxergo essas três odds muito interessantes, tá? Baralhas. Separando aqui só os do Inter porque não vi muito valor nos do Goiás, tá? E acredito que essas três odds aqui, elas têm valor, sim, e no longo prazo elas devem ter mais valor ainda, porque é por onde o nosso querido do nosso Goiás ataca. Eu vou botar aqui, sei lá, R$ 50 em cada, só pra gente fazer essa análise. Se bater um dos três, já estamos grátis no mercado. Se bater dois, a gente sai num lucro, né? Mas vamos só fazer isso aqui para meio que demarcar ali que estamos fazendo a entrada, tá? Gabriel Baralhas, Mercado e Tauan Lara. Pré-live. Essa odd do Tauan Lara e do Mercado eu acho muito interessante. O Baralhas, a gente tem que ver se o Baralhas vai pro jogo, né? Desse ponto de vista. E aqui também acredito numa pressão inicial do Inter relacionado ao jogo. Então a gente pega aqui nesse Internacional Escanteios, primeiro tempo. Acredito que nos primeiros 10 minutos, no primeiro tempo o Inter faça esses mais de 3 escanteios, tá? Então eu acho essa odd de 2,20 muito interessante também. Já vou colocar aqui 100zinho, tá? Pra gente linkar aqui o que a gente está fazendo. Então essas duas entradas aí, os três jogadores, Baralhas, Tauan Lara e Mercado, pegando essa subida aqui do Julián Palacios, tá? A subida do Vinícius é interessante também, mas o Vinícius é um jogador mais forte, então é um jogador que sustenta mais. O Palacios não sustenta tanta marcação, recebe a falta, normalmente ele cai, mas é um jogador muito perigoso também, que pode se encaixar aqui nas costas desse time do Inter, tá? Então é isso, terminamos aqui as análises do domingo. Vou postar no YouTube agora e eu espero que todo mundo goste. Eu espero demais que todo mundo goste e que a gente saia lucrando no dia. Valeu, tamo junto, muito obrigado e vamos lá.